Olá, eu sou o Bruno da Astronave. Fui convidado para estar aqui com vocês falando mais uma vez sobre um assunto super interessante: planetas retrógrados. Mas o que é isso? Se fala muito sobre a retrogradação dos planetas e acho que é interessante a gente esclarecer algumas coisas e falar principalmente dos principais aspectos que estão acontecendo agora nesse segundo semestre. Quais são os planetas e quais são os luminares que nós chamamos na astrologia que estão nesse movimento de retrogradação. Primeiro, conhecidinho de todo mundo, queridinho, mas às vezes também mal amado, Mercúrio. Por que é tão mal falado da retrogradação do Mercúrio? Primeiramente, a gente tem que entender o que é isso, o que é o movimento retrógrado. Por que os planetas fazem esse movimento? E o que isso traz, na verdade, qual é o âmbito disso para a minha vida? Um serzinho pequenininho aqui no planeta Terra, recebendo uma influência de um planeta em movimento lá em cima? O movimento retrógrado nada mais é do que a aproximação do planeta na Terra, por causa do movimento que o planeta faz em volta do planeta Terra. Chega um momento que ele fica mais próximo e parece que ele fica mais distante. Na verdade, o movimento retrógrado acontece naturalmente há muito tempo. O Mercúrio, por exemplo, é um planeta muito rápido, ele é muito veloz. Então, o movimento retrógrado dele acontece 3 vezes por ano. Sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo. E as coisas estão aí, fluindo naturalmente. Então, não tem por que achar que o movimento retrógrado de um planeta vai influenciar a sua vida a ponto de você desistir ou desmarcar alguma coisa, ou colocar a culpa de tudo que está acontecendo errado na sua vida num planeta que está fazendo o seu simples movimento natural, nem se importando com você. Na verdade, quando um planeta está fazendo esse movimento de retrógrado, é como se a gente estivesse olhando a parte de trás de uma embalagem, sabe? Está ali, sempre esteve ali a embalagem. Só que um dia a gente resolve olhar ela por um outro ângulo, o ângulo de trás, e ver as informações que estão ali, antes de você jogar essa embalagem fora. A movimentação retrógrada de um planeta nada mais é do que isso. Você está dando uma olhadinha diferenciada para um assunto que já é comum na sua vida. Agora, ok, vamos falar de Mercúrio. Mercúrio é um planeta que rege toda a parte da comunicação e inteligência. Então, quando esse movimento está retrógrado, ele lida com essas questões por um outro ângulo. É evidente que tem alguns âmbitos de negatividade dessa movimentação. Nada mais é que o bondoso Mercúrio, que é um planeta super positivo, está um pouco mais próximo da Terra. Então, a sua vibração positiva também fica mais influente. E a negativa também. É importante lembrar, isso acontece desde que o mundo é mundo, 3 vezes por ano. Então, está sempre acontecendo na vida de todo mundo esse tipo de movimento. Quando o planeta está retrógrado, a única coisa que vai diferenciar a sua influência é qual é o signo que está acontecendo isso. E dependendo de qual é o signo, você entende qual o perfil de aspecto que isso vai influenciar na sua vida. E isso não é uma coisa tão generalizada, sabe? Não é uma coisa assim que acontece para todo mundo da mesma forma, não. É aquele signo que está sofrendo a influência do planeta retrógrado dentro da tua determinada casa do teu mapa astrológico. Então já começou a dar uma afinada, a coisa já é um pouquinho mais séria. Então não adianta a gente ficar recebendo todas as informações de todos os lugares falando sobre a retrogradação de um planeta e achando que aquilo vai impactar na nossa vida de uma forma negativa ou desesperada, porque o e-mail não vai, porque a impressora parou de funcionar, porque a internet está ruim. Na verdade, isso tem a ver um pouco com o senso coletivo do todo, mas na verdade a influência mesmo está lá no teu mapa. Então, quando você souber que o planeta entrou em retrogradação, no caso do Mercúrio, que a gente está falando agora, que vai até 1º de agosto, ele está em retrogradação no signo de Leão. Então, você tem que ir lá no seu mapa e dar uma olhadinha aonde está o Leão. Por exemplo, hoje, dia 16 de julho de 2019, nós estamos
terminando a última reta aí da retrogradação de Mercúrio, que vai até dia 1º de agosto. Nesse período, o planeta Mercúrio está retrogradando com influências da constelação de Leão. Então o que você tem que fazer? Pegar o teu mapa astrológico, se você já tiver, e dar uma olhada em qual casa está o signo de Leão. Lá, nesse lugar que você vai sofrer a influência do Mercúrio retrógrado. Então não adianta você ficar achando que, tipo, terminei um relacionamento por causa do Mercúrio retrógrado. Fui demitido por causa do Mercúrio retrógrado. De repente tudo ficou por causa do Mercúrio retrógrado. Na verdade, as influências vão ser naquela determinada casa. Um exemplo, eu tenho Leão na casa 7. Então eu vou sofrer as influências dos assuntos da casa 7, que são relacionamentos, contratos. Então ali talvez vai me fazer ter mais atenção para aqueles assuntos no Mercúrio retrógrado. Então eu tenho que prestar bastante atenção no meu relacionamento amoroso e nos contratos que eu vou assinar e nas minhas parcerias, porque são assuntos correlacionados à casa 7. Então a questão não é tão generalizada, ela é mais setorizada, e você começa a entender e começa a fazer também alguns levantamentos de autoconhecimento com a movimentação do planeta. Nesse período, pensando numa questão mais generalizada, quando acontece um Mercúrio retrógrado em Leão, nós somos convidados, no geral, a prestar um pouco mais de atenção na nossa autoimagem, a prestar um pouco de atenção nos nossos dons que foram deixados de lado. O que te falaram, que fizeram você se tornar essa pessoa que carrega um pouco de baixo estima? O que aconteceu no passado que fez você perder um pouco do brilho leonino? Todos esses movimentos planetários, agora em Leão, eles te sugerem isso. Busque mais quais são os motivos onde o seu amor próprio não está sendo levantado, onde a sua autoestima não está sendo exaltada. Isso é uma característica comum de um planeta retrogradando em Leão. Em paralelo a esse signo e a esse aspecto do Mercúrio retrógrado, tem uma outra retrogradação que é o movimento do Quiron retrógrado. Esse movimento é um pouco mais extenso. Também é interessante você ver no seu mapa aonde está o seu Quiron. O movimento do Quiron vai até 13 de dezembro desse ano de 2019 e ele vai questionar algumas coisas que são interessantes em relação a esse Leão e Mercúrio retrógrado, porque ele vai retrogradar no signo de Áries. Áries, que também é um signo de fogo, que também gera essas questões de criatividade, de arte, de impulso. Então é importante você ver aonde está o mapa, no seu mapa, o Áries, e entender o que pode acontecer por ali durante esse período até 13 de dezembro. Juntando as duas informações, a gente entende muito que esse período é um período propício mesmo para levantarmos questões de aonde está sendo canalizada toda a nossa criatividade, aonde está sendo canalizada a nossa força de vontade, os nossos impulsos, para onde está sendo soprado isso. É lógico, pensando em retrogradação, que é o que a gente chama de um walking celeste, quando a coisa é andada um pouco para trás, então você tem que entender isso com olhos internos, né? É um momento de fechar o olho e olhar de dentro para fora e um pouco mais de teor do passado para você conseguir entender quais são as questões que vão ser levantadas aqui nesse período que você precisa trabalhar. É muito importante entender aonde que pegou, olhando a sua vida, o que foi feito, qual foi a ferida que foi aberta, que você acha que está cicatrizada, que você precisa rever. É super natural agora assuntos relacionados à criatividade, a talento, a amor próprio, a autobrilho
serem vindos à tona agora, justamente de assuntos que você tinha certeza que já estavam muito bem resolvidos. Leão e Áries, eles sugerem que você busque e trilhe um caminho luminoso, criativo, impossível. Mas, como estão dentro de 2 movimentos de retrogradação, isso faz com que você olhe para o passado coisas que não foram muito bem resolvidas. Um outro movimento forte de retrogradação é o Júpiter. Esse ano, Júpiter entrou em outro signo super potente e, por mais interessante que seja, ou coincidência, em Sagitário, o último signo da tríplice de fogo, que temos Leão, Áries e Sagitário. Então temos 3 grandes retrogradações em 3 grandes signos de fogo, nos 3 que são de fogo. Então sugerimos muitas coisas aí. Primeiro é Mercúrio retrogradando em fogo, em Leão. Analise o seu alto brilho e os dons que você deixou para trás. Quiron retrogradando em Áries. Analise todos os impulsos que você tinha de criação que você vem deixando para trás. Júpiter retrogradando em Sagitário. Analise suas crenças e aquilo que você acredita que deixou para trás. Reavalie a necessidade de uma nova formatação de acreditar. Quais são as crenças que te limitam e quais são as crenças novas que você deve aderir? Passando esses 3 aspectos fortes de retrogradação de Júpiter, Mercúrio e Quiron, temos Urano, que começa o seu movimento de retrogradação quando praticamente Mercúrio volta ao normal. Então, o céu é cheio de movimento, não adianta a gente colocar tantas questões assim nos planetas retrógrados, porque o cosmos, ele é uma grande pulsão. Então, quando um planeta entra no seu formato de circulação comum e tradicional, outro planeta começa o movimento retrógrado, porque isso faz parte da vida, não é verdade? Então, Urano entrando em movimento retrógrado, ele vai sugerir também que você quebre alguns paradigmas, porque ele é um planeta que rege a tecnologia em si. Muito se fala de Mercúrio regendo a tecnologia, mas ele rege a comunicação e o conhecimento. Urano rege a tecnologia. Então também tem essas questões para vocês levantar. O que eu tenho que fazer e como eu devo utilizar da forma correta os meios que eu tinha de autoinformação, de tecnologia também, que hoje precisam ser reavaliados. O quanto tempo eu passo me dedicando às questões tecnológicas, o quanto tempo eu me dedico às questões que não fazem parte do desenvolvimento dessa criatividade, voltando aí para Áries, desse alto brilho, voltando para Leão, ou até mesmo das minhas crenças limitantes, que são coisas que são completamente fora dessas questões tecnológicas. Então talvez o universo mesmo proponha como se fosse um chamado de você se libertar um pouco de algumas questões e aí dar atenção para outra. O mais importante agora é que é evidente que algumas feridas vão ser abertas para você ter certeza de que os curativos foram muito bem feitos e essas feridas serão abertas dentro das casas do seu mapa astral correspondente a esses signos que estão sofrendo a influência da retrogradação desses determinados planetas. Um aspecto interessante de falar sobre Urano trabalha com uma questão muito forte que é a cura, a nossa alegria de viver. Então, se analisarmos todos os trabalhos que foram feitos aí com a retrogradação dos outros planetas, de evidenciar as questões que você tem que trabalhar em determinada casa, e aí depois vem Urano, trazendo alegria, a cura, a liberdade de pensamento, porque ele rege Aquário, então ele tem essa questão aquariana nos seus aspectos de expandir, de olhar com alegria, de olhar com criatividade, de criação, de liberdade. Então, depois que você cura de verdade, que as feridas já foram, você já olhou lá debaixo do curativo, debaixo do band-aid, já viu que foi curado, que a cicatriz é de verdade
foi a todos os limites da pele, agora é o momento de sorrir, de ficar leve. E isso deve acontecer após a retrogradação de Urano, e durante a retrogradação você já vai ser convidado a vivenciar isso. O importante é se questionar aonde foi, e quem foi, e por que foi, e trabalhar o perdão dentro de tudo isso. E o perdão mais importante, que é o mais eficaz, é o auto-perdão. Então, a partir do momento que você se perdoa de ter se deixado cortar, de ter se deixado se machucar, e analisa que as feridas foram bem curadas com todos os levantamentos que você provavelmente deve fazer com essas posições da retrogradação de Leão, da retrogradação de Áries, possivelmente você se prepara para a adesão aí de um Urano forte que vai te trazer um autoconhecimento, um alto brilho e uma autoimagem muito mais valiosa, porque ela vai ser muito mais verdadeira depois que você tiver curado todos esses aspectos dessas determinadas casas. Então fica a dica, toda vez que analisar e souber que existe um planeta em retrogradação, não se desespere de forma alguma, já saiba, assuntos que eu vou ter que resolver. Vá lá no seu mapa astral, analise em qual casa está, descubra o que aquela casa fala, quais são os assuntos relacionados àquela casa e entenda que é ali que você vai ter que trabalhar. Não se deixe influenciar pelo Mercúrio retrógrado dos outros ou por qualquer outro planeta que esteja em retrogradação dos outros no geral. A gente sabe que tem influências gerais, mas setorize e trabalhe com foco dentro daquela casa que precisa ser olhada com atenção. E se a informação já chega para você já pode ter certeza, meio caminho está andado. Se você já sabe que você tem que trabalhar um aspecto daquela casa, ela já sai do oculto e já se torna uma casa clara. Ok? Bom planetas retrógrados, bom movimento celeste e até a próxima.